Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos sobre filosofia, mas antes gostaria de pedir que você visitasse o site do nosso patrocinador da Probiótica e caso você precise repor o seu suplemento mensal, você pode ir lá no site da Probiótica, comprar o seu whey, comprar a sua creatina, comprar o seu carboidrato, dependendo do esporte que você faça, e você pode utilizar o cupom ESLEN, que você consegue um desconto bem legal lá no site da Probiótica e você avisa a Probiótica que foi daqui que veio, porque você está usando o cupom ESLEN, e dessa forma a Probiótica continua ajudando nós aqui a manter o nosso podcast, beleza? No mais, já se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim você ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante também. Tá mais difícil a gente conseguir alcançar mais visualizações hoje em dia com podcasts mais densos ou com uma linha editorial um pouco mais profunda em conteúdos. E por essa razão é importante que você dê o seu like, senão você vai desmotivando a gente de voltar aqui e o podcast vai acabar. Então deixe seu like aí para nos auxiliar. Não custa nada para você e para nós, tem uma importância bastante grande. Beleza? Hoje nós estamos aqui com o Matheus Salvadori. Eu ia falar Salvadori. Sim, é normal. Que é... Você fez graduação em filosofia, mestrado e doutorado? Isso. Tudo em filosofia? Tudo em filosofia. Que legal, cara. Fiz graduação em 2003 a 5, mestrado 8 a 10, doutorado 10 a 14 e fiz mais 2 pós-doc depois. Foram uns 15 anos estudando filosofia. Desde 2003. Uma vida dedicada à filosofia até agora, né, cara? Obrigado pela presença aí, Matheus. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Como eu falei, né? Eu sou um admirador teu e te acompanho desde o início, então é um grande prazer estar aqui. Mas deixa eu te falar, cara, eu nunca estudei muita filosofia. Na época que eu fazia ensino fundamental e médio, a disciplina que eu mais gostava as duas eram educação física e jogar futebol e biologia, cara. Eu gostava muito de biologia. Então, era a única disciplina que eu ia muito bem, assim, sem estudar. E nunca curti muito filosofia, nunca curti muita sociologia, infelizmente, né? Hoje eu olho eu falei pra minha esposa esses dias, hoje eu olho para as matérias que são estudadas no ensino médio e falo, meu Deus, cara, hoje eu estudaria com tranquilidade todas essas disciplinas de louco, novo. Né? É muito da hora, né, cara? Dá vontade de voltar e fazer tudo de novo. História, não dá pra fazer de novo esse negócio. Mas aí passou um tempão na minha vida que eu estudei psicologia, aí ali, claro, tinha uma colagem próxima a algumas matérias de filosofia, e depois fui para uma área que não tem nada a ver, que é a área das neurociências da fisiologia, que a gente estuda muita bioquímica, etc. E recentemente eu voltei a ler mais filosofia porque eu caí na copy dos caras da filosofia analítica, tá ligado? Uhum. E aí vamos começar por isso. Existe uma divisão na filosofia, uma briga na filosofia aí? Bom, existe, mas é uma briga criada pelos analíticos. Então são os caras... É a cara deles, né? É a cara deles, tem razão. Então, filosofia é um saber uno como um todo e não tem lá as divisões. Claro que tem as divisões, tem as escolas, tem as linhas de pensamento desde os antigos. Então, desde o mundo antigo, a filosofia é um debate de ideias. Então, a gente pode pensar aí os grandes filósofos da antiguidade, medieval, moderno e contemporâneo, é um questionando o outro, um superando o outro, né? Uma grande pirâmide, né? Exatamente. Assim. Então, por exemplo, se nós pensarmos os dois grandes antigos, o Platão e o Aristóteles, discípulo de Platão, vai formular a sua teoria tentando superar o mestre. E vai ter uma visão bem diferente do Platão, que é vamos falar assim, um idealista. Tem até aquela famosa a pintura da escola de Atenas, né? Do Sâncio, que o Platão aponta para cima, o Aristóteles para baixo. Então nós temos duas visões aí diferentes de pensar o mundo. A visão platônica, idealista, dialética, e a visão aristotélica, realista, analítica. Aí vem já o debate da analítica. São duas linguagens de mundo. E tem um filósofo gaúcho que faleceu há pouco tempo, o Cirne Lima, e ele fala que desde o Platão e do Aristóteles, a filosofia ela se divide nessas duas grandes linhas, a via platônica e a via aristotélica. Claro que é uma leitura dele, mas eu acho que, didaticamente falando, é interessante. Por quê? Porque nós temos, de um lado, a dialética, e aí temos muitos pensadores que seguem a dialética, até o período atual, né? Passando por tantos do período medieval, que são neoplatônicos, depois no moderno, o próprio Hegel. E a vertente analítica do Aristóteles também tem lá os seus grandes pensadores que vêm até os dias atuais, que é a filosofia analítica depois no século XX, né? Então, é um debate que surge na antiguidade
E tem vários momentos importantes. Tem um momento, por exemplo, do século XII, da Querela dos Universais, que é uma briga entre dois grupos de pensadores. Aqui é uma história até engraçada, que mostra o surgimento de uma grande universidade, que no período do século XII existia um debate dos universais na filosofia, e no continente existiam dois grupos fazendo filosofia juntos. Só que eles discutiram, brigaram e se separaram. E uma turma voltou para casa, que é para a ilha, para a Grã-Bretanha. E o outro ficou no continente. O pessoal que voltou para a ilha, para a Grã-Bretanha, fundou uma escola. Né? E essa escola se torna a Oxford mais tarde. Então esse é o grupo dos analíticos, né? Que estão preocupados mais com um viés nominalista na filosofia. E os que ficaram seriam os mais realistas, os mais platônicos. Enfim, então tem Platão, Aristóteles, tem a Querela dos Universais. Depois, na filosofia moderna, também continua um debate grande entre os empiristas e racionalistas, até chegar ao século XX, que tem a filosofia analítica propriamente dita, como se estuda hoje, né? Os filósofos analíticos. Mas o termo filosofia analítica e filosofia continental, que seria o outro lado, foi criado pelos analíticos, porque se nós pensarmos filosofia continental, não diz nada, né? Filosofia continental é a galera que não é da analítica. Isso. E quando você cria esse continente... assim... E todo mundo tá lá dentro. Exato. E tem muitas linhas diferentes de pensamento. Fenomenologia, existencialismo, teoria crítica, tá tudo dentro do grupo continental. Então, é um termo que o pessoal continental não curte muito porque põe tudo no mesmo saco. Entendi. Então muito mais um termo dos analíticos, nessa cisão continentais e analíticos. Voltando lá, vou passar por esses nomes que você comentou, voltando lá na obra do Rafael, que é a Escola de Atenas, você falou que tem o Platão apontando para cima e o Aristóteles para baixo, né? Eles estão no centro da figura. Depois eu descobri que tem um monte de filósofo importante ali, né? Sim, principalmente os pré-socráticos. Né? O porquê que o Platão aponta para cima e o Aristóteles para baixo? Qual que é a ideia por trás? De forma direta, o Platão é idealista e para o Platão há dois mundos. Ao mundo das ideias e ao mundo sensível. E ele diz, sei lá, pegamos aqui a alegoria da caverna, né? A saída da caverna. A verdade está no mundo de fora e o mundo sensível seria a parte de dentro da caverna. Então o Platão, sendo dualista a dois mundos, ele aponta que a verdade está no mundo das ideias. Daí o idealismo platônico. E o mundo sensível é apenas uma sombra do mundo inteligível, do mundo das ideias. O Aristóteles e tantos outros discípulos que ele teve, mas o Aristóteles que se destaca, ele rompe com esse idealismo e aí ele tem no Rafael, né, apontando para baixo, mostrando que não, a verdade está nas coisas mesmas. Então a verdade não é transcendente, como Platão aponta, no mundo ideal das ideias, mas imanente. Bom, essa definição que é bastante conhecida, porque sempre se discute, por exemplo, a alegoria da caverna, Platão, os dois mundos, ela é muito importante porque ela vai fundar uma forma de pensamento para o Ocidente. De Platão vem o próprio cristianismo, se desenvolve posteriormente no período medieval. Essa ideia de ter dois mundos? De ter dois mundos. O paraíso e o mundo da terra. Isso vai desembocar, que está no Platão já, a ideia de dois mundos, só que não céu terra, né? Mas sim, essa lógica dual, né? Exato. Tem uma fronteira para lá. Esse dualismo perpassa a filosofia. Pois é, hoje é meio até óbvio pensar isso, né? Mas temos que lembrar que o Platão que começou com tudo isso. Sim. E aí, hoje se tornou óbvio devido à influência dele, então... Exato. Claro, se quer voltar mais um pouco, daria para pegar o Parmênides, daria para pegar outros pensadores do período pré-socrático. Ele foi o cara que trabalhou melhor, talvez o mais famoso. Daria para falar que o primeiro... Os escritos... criador da ontologia é o Parmênides, né? O ser é, o não ser não é. Mas se tu quer voltar mais, tu vai pro Tales de Mileto, que é o primeiro. Quando ele fala da água como o princípio de tudo. Aí nós já temos Marquet. Então, a história da filosofia é uma história até Nietzsche, mais ou menos, até o século XIX. É uma história que tem como fundo a metafísica. E uma metafísica dualista, platônica. Então, se para Platão nós temos dois mundos, o mundo das ideias, o mundo sensível. No mundo medieval nós temos esse dualismo mais cristão. No mundo moderno nós também continuamos com um dualismo a partir de muitos pensadores. Então nós temos vários pensadores dualistas, outros já que vão por um viés monista, mais aristotélico talvez, ou crítico a Platão.
Então daria pra gente dizer que o cristianismo ele tem um fundo platônico. Sim, Sei lá. com certeza. O primeiro grande nome da patrística é o Santo Agostinho, que era platônico. Ele bebe do neoplatonismo de Plotino, mas vem diretamente da fonte platônica. E da patrística do Agostinho até Tomás de Aquino são 1000 anos. Então, só lá na frente, na escolástica, lá quase século XI, XII, por aí, XIII, é que o Aristóteles ele se destaca como o principal pensador. Porque num grande período de séculos aí, o Platão que dominava. E aí o Aristóteles ele voltou nessa época com a ideia de razão e mais mundo terreno. Sim e não, porque não significa que o Aristóteles ele tenha abandonado a razão ou ele tenha abandonado a metafísica, vamos falar assim, né? Só não continua tendo esse olhar mais dualista que é próprio do Platão. Entendi. Mas continua tendo todo o debate no período medieval de céu, de terra, esse dualismo. Porque o Tomás de Aquino, na Suma, ele meio que teve como um dos seus objetivos tentar conciliar esse retorno aristotélico com a base o cristianismo. É Aristóteles. Então, é entender Mas o que o Aristóteles estava causando um medo na galera ali? Tipo, chegou e ressuscitaram essas ideias desse cara, mas se apontando para cá e não tanto essa ideia dualista, e o cristianismo ficou com um pouco de receio de se espraiar? São momentos bem importantes, assim, distintos. Se num primeiro momento o Platão domina mais, não significa que o Aristóteles não... Sim, claro. Ele estava lá presente também, mas era o Platão. Especialmente via os árabes, é que Aristóteles é retomado e ele se torna o principal pensador para o pessoal da escolástica, especialmente o Tomás de Aquino, que seria o grande nome. Então, aquilo que Platão pensou o cristianismo via... aquilo que Santo Agostinho pensou o cristianismo via Platão, o Tomás faz via Aristóteles. Entendi. Mas temos evidências ou alguma informação de que o pessoal tinha algum receio do Aristóteles ter voltado nessa época ou algo assim? Não. Foi um processo... Foi um processo que se deu meio que de retomada do Aristóteles. Entendi. Opa, vamos ler o Aristóteles novamente, e se percebeu que o Aristóteles ele tinha muito a falar, não só sobre a questão mais teológica, porque é o que eles aproximam, filosofia e teologia no período, mas sobre questões de ética, de justiça, Entendi. de direito, de qualquer coisa. Saquei. Então se no mundo antigo tem o Platão, o Aristóteles aí que predominam eles mesmos, aí tem o período da era helenística também no meio do caminho, né? Que aí tem as escolas do estoicismo, epicurismo, ceticismo, cinismo, os ecléticos. Aí vem o período medieval patrística e escolástica, patrística mais Platão, escolástica mais Aristóteles. Aí vem a filosofia moderna, né? Que aí tem várias correntes importantes que também... A filosofia moderna ela rompe um pouco com esse pensamento antigo e medieval. No caso, a filosofia moderna seria ali na Idade Moderna. Depois seria o período humanista renascentista até Hegel. Até do século XV ali. Século XV, XVI até Hegel, que é a primeira metade do século XIX. Então tem todo um período moderno que o debate deixa de ser o ser, que era o grande debate do mundo antigo e medieval, passa a ser a consciência. Então, a filosofia moderna discute muito a questão da consciência, do conhecimento, a questão da teoria do conhecimento, né? Mas claro que há outros debates, mas o pano de fundo não é mais o ser dos antigos e medievais, mas a consciência. Aí, século XIX, vem toda a crise disso, a crise da metafísica, né? E aí, no século XX, o debate se volta mais para a questão da linguagem. Pode crer. Tá, vamos passar por isso daí com calma, porque eu tô curioso. Vamos lá. O Platão, então, ele é considerado um dos grandes idealistas, como você comentou, né? E ele influenciou uma galera pra frente. A gente comentou aí do período medieval, etc. Que você diria que o Hegel é um dos grandes da história desse nicho, digamos assim, que é o idealismo? Sim, com certeza. O Platão é idealista e dialético. Então, a principal influência do Platão, perpassando da filosofia, é a dialética. Assim como o Aristóteles seria analítica. Então tem muitos dialéticos no meio do caminho aí. E o Hegel é um grande dialético também. O dialético é aquele cara que pressupõe, aquela ideia que pressupõe que... Os polos opostos. E aí se chocam e criam um novo... Então, a dialética ela tem várias facetas. Ela surge com o Heráclito.
né, lá no período pré-socrático, a questão do devir, né, o vir a ser. O Platão é o grande nome aí do período antigo, da dialética, mas o Platão ele pensa a dialética, especialmente nos diálogos escritos, como o choque de opostos. Choque de opostos. O próprio Sócrates também é dialético, então tem muitos outros, né? Mas para o Sócrates seria mais o diálogo, para buscar uma verdade a partir do debate. Uhum. Aí perpassa, tem outros no período medieval, no moderno, mas no período moderno, o Hegel seria o grande nome do idealismo e da dialética. Tem uma galera que diz que o Hegel acabou assim, a história da filosofia com o Hegel. Qual que é a ideia por trás disso? Porque tudo aquilo que foi discutido desde a origem da filosofia com Tales de Mileto, no período pré-socrático, até Hegel, o Hegel seria o ápice da filosofia conhecida até então, da filosofia sistemática, porque até Hegel falar filosofia sistemática é redundante. Toda filosofia era sistemática, porque toda filosofia visava conhecer o todo. Então, após Hegel falar filosofia sistemática, é um tipo de filosofia. Até Hegel é redundante. Entendi. Ele mostrou que é um pedaço assim de toda a filosofia. Ou ele criou métodos de como ser um filósofo. Então, a própria dialética para Hegel não é propriamente um método, mas é a estrutura do todo. Ele diz lá na Enciclopédia das Ciências Filosóficas que a dialética não pode ser entendida simplesmente como um método. Porque o que é a dialética, né? Vamos pensar a própria dialética. Como eu disse, tem várias formas de entender a dialética a partir dos filósofos. Mas Hegel é que acaba pensando a dialética como se entende hoje, que seriam os três polos. Né? Então, explicando a dialética de Hegel, né? Nós temos um primeiro polo, que é o polo do entendimento, que é o polo abstrato. Nós temos um segundo polo, que ele chama de dialeticamente negativo, e um terceiro polo de dialeticamente positivo. Comumente, nós falamos tese, antítese e síntese. Isso. Só que é um termo complicado para Hegel, porque quando nós falamos tese, antítese e síntese, nós fixamos polos. E a dialética não trabalha fixando polos. Porque se há um polo, já tem outro automaticamente. Tu não pode pensar um polo sem o outro. Tipo, quente e frio. Tu não pensa o quente sem o frio. Subir e descer. Tu não pensa subir sem descer. Tipo uma escada. Se tem subir, tem descer. Então, pensar só um polo é pensar de forma analítica. Entendi. E pensar os polos conjunto, buscando... Daí, claro, né? Para Hegel tem um Aufhebung, tem um terceiro elemento que ele chama de especulativo, que seria a unidade desses polos opostos. Então, para Hegel, dialética é os polos opostos, buscando um terceiro polo que una os polos que são opostos. Sim, ou seja, né? sim. Unidade dos opostos. E isso seria, para Hegel, a forma com que a história opera? Ou as ideias? Tudo. Tudo? A dialética não é um método. Então, eu não vou usar a dialética como um método de estudo, como um método de fazer filosofia. A dialética é a estrutura do todo. Então, tudo, o universo, o meu corpo, as ideias, a história, o direito, a política, qualquer coisa se desenvolve dialeticamente. E aí nós voltamos pro início, porque quando eu falei que a dialética e a analítica são duas linguagens, citando o Cirne Lima, se nós pensarmos a dialética como uma linguagem, é como se, aquela metáfora do óculos, é como se eu enxergasse o mundo com um óculos, sei lá, verde, vamos chutar aqui uma cor, né? E eu estou enxergando o mundo de forma dialética. Se eu tiro o óculos e coloco um óculos azul, que é da analítica, eu vejo o mundo azul. É outro mundo. Então, por isso que muitos filósofos não se entendem, porque o pressuposto é diferente. Eles saem de campos epistêmicos distintos, né? Totalmente aí diferente. Não tem nem como debater. Aí tu parte de um ponto de observação do mundo diferente, então tu vai discutir... Não faz sentido. Não faz sentido pensar, se tu pensa dialeticamente o mundo, discutir com um analítico. Aí, no caso, o analítico pensaria qual que seria a lógica, né? Partiria de um desses polos e os outros seriam relativos a ele? Não, tu simplesmente fixa polos. Tu analisa a partir da lógica. Daí a origem disso tudo é a lógica aristotélica. Tu analisa a chamada análise de proposições. Então, é uma filosofia muito mais, hoje, próxima à ciência. Porque ela é muito mais, assim, de analisar proposições. A dialética, não. Ela tende muito mais ao todo. O dialético nunca vê a parte isolada. Ele só vê a parte dentro do todo. E ele sempre parte do todo para a parte.
Entendi. E depois vai para a parte. O analítico não. Então, se, por exemplo, a gente tem aqui um dialético e um analítico, né? Eu vou colocar aqui na mesa um motor de carro. O dialético chega e olha ele como um todo, para depois ir para a parte. Mas a parte sempre dentro do todo. O analítico vai desmembrar. Entendi. E vai analisar a parte. Entendi. O Hegel, ele talvez tenha influenciado... qual que foi o papel do Hegel? Você comentou que é um dos maiores, né? Um dos caras cuja obra é realmente muito complexo, né? Eu dei uma folhada lá. Ele tem uma escrita difícil. Além da teoria do mérito ser difícil, a escrita também é difícil. É complicada. Ele influenciou uma galera depois? O peso dele, qual que foi? É gigantesco. Bom, pós-Hegel nós temos na própria Alemanha os hegelianos de direita e de esquerda. Então surgem dois grupos discutindo o Hegel. São hegelianos, só que de esquerda e de direita. Aí vem o próprio debate da religião e da política. Se nós pensarmos, a direita pensa a religião tentando justificar e os de esquerda tentando superar a religião. E politicamente nós temos, a direita e a esquerda, né? A esquerda como um grande nome da esquerda, o próprio Marx. Né? Então nós temos também visões distintas de um autor que vai formar duas escolas distintas de pensamento que são super importantes, né? E, além disso, o Hegel tem esse lado que é assim de seguidores, né? Mas tem um lado muito crítico. Porque se o Hegel, eu vou falar isso, né? Nem todos concordam, mas se o Hegel é o ápice da filosofia moderna, ele chega no ápice dela, tudo que chega no ápice cai depois. Sim. Então, Hegel eu considero o último grande filósofo moderno. Por quê? Porque ele foi ao máximo com o idealismo dele, com a ciência da lógica, com a fenomenologia do espírito, com o idealismo absoluto. Né? Ele foi no ápice do idealismo, da metafísica, e depois que tu está no ápice vem a queda. Aí então, logo na segunda metade do século XIX, no final da primeira e na segunda metade, vem toda a crise da metafísica, que é uma crise ao sistema hegeliano. Que é o próprio sistema hegeliano mostrando que ele existe na realidade porque seria, nas palavras menos precisas, a antítese à tese do Hegel. Sim, pode ser. Existindo. Mas até a superação do Hegel está em Hegel. Pois é, isso que eu falei, exatamente. Ele pressupõe superar uma superação. O Hegel é hegeliano. Tudo é superação para Hegel. Então, exatamente. Superar ele faz parte dele. Faz parte da teoria dele. Então, superei Hegel. É isso aí. Então o Hegel tá certo. Entendi. E aí essa crise da metafísica foi século XX? Foi no século XIX. E o século XX é pós-crise da metafísica. Então no século XIX nós temos vários autores e várias escolas. Nós temos os positivistas, aí vão fundamentar todo o saber científico da época, né? O Augusto Comte e tal, do positivismo, mas vai influenciar a psicologia, a sociologia, a antropologia, o direito. Então, muitas áreas acabam se separando, porque a separação da filosofia ela já vem lá no século XVI, quando surge a Revolução Científica. Esse é o primeiro grande rompimento da ciência com a filosofia, no século XVI, e o segundo seria no século XIX com o positivismo. E aí surgem as ciências particulares. Então, todas as ciências que nós conhecemos hoje, tirando física, depois química e biologia, que está aí mais ou menos no período, que a física no século XVI, biologia e química e biologia logo depois, todas as demais vêm a partir desse momento da crise da metafísica. Então, nós temos o século XIX como uma grande crise da filosofia, da metafísica, da metafísica propriamente, ao surgimento das ciências particulares e ao rompimento daquilo que se discutia na filosofia até esse período. E o grande representante nesse período era o Hegel. Então, ele se torna inimigo de muitos filósofos. Então, temos os positivistas, temos os materialistas e temos os voluntaristas. Entre eles, e voluntarismo é um termo do Mondin que ele usa, mas eu gosto bastante porque vai tratar mais dessa questão da vontade. Nós temos um Nietzsche, um Schopenhauer, um Kierkegaard, por exemplo. Mas eu acho que o grande representante aqui no período que eu vejo é o Nietzsche. Que ele vai mostrar esse percurso todo que nós abordamos até aqui, ele vai mostrar como isso tudo está em crise, a partir do niilismo. Então é um termo que eu gosto bastante para entender a própria história da filosofia, o niilismo. Né? Você acha que o Nietzsche ele foi o primeiro cara que meio que começou a abrir os olhos da galera sobre o que estava acontecendo? Porque você comentou antes ali que o idealismo platônico ele foi muito importante por séculos.
por meio depois da modernidade também, e aí até pelo menos Nietzsche, você tinha comentado. Por que até o Nietzsche? Bom, aí a gente vai falar do niilismo, né? Então, bom, o Nietzsche não é o criador do niilismo, o niilismo é um termo que já existia, mas Nietzsche vai consagrar esse termo. Então, Nietzsche vai falar o seguinte... agora, sob a perspectiva dele, claro, né? Ele vai falar que há várias formas de niilismo ao longo da história. Eu vou citar aqui o Deleuze, que tenta classificar o niilismo de Nietzsche de uma forma que eu acho super didática, para não citar a forma como Nietzsche cita, porque ela acaba tendo muitas ramificações. Uhum. Então, eu vou citar a versão do Deleuze, lendo Nietzsche, né? Uhum. Que eu concordo, enfim. O Deleuze diz que Nietzsche tem 3 formas de niilismo que ele tenta superar e uma quarta que ele formula como o niilismo dele. Bom, o primeiro niilismo é o chamado niilismo negativo, que é próprio do mundo antigo e medieval, especialmente. Que é o niilismo que nega o mundo e se apega a outro. Então, por exemplo, o platonismo é um niilismo negativo, porque nega o mundo sensível e diz que a verdade está no mundo das ideias. Uhum. O cristianismo, para o Nietzsche, é um platonismo das massas. Uhum. Por quê? Porque o cristianismo nada mais fez do que pegou o dualismo platônico e colocou nesses 2 mundos. Então existe o mundo, pro cristianismo, o céu e esse mundo aqui. Uhum. Então há um outro mundo. Esse é um niilismo negativo. Tem outros niilismos negativos que são as formas dualistas. O próprio Descartes, o próprio Kant, eles são dualistas. Então também daria para classificar dentro de um olhar dual, assim, de mundo. Então há esses dualismos onde tu diz que a verdade está num, logo se a verdade está num, no outro é aparência ou falsidade. Agora, se tu fala que não há a verdade num, não há a falsidade e a aparência no outro, né? Porque só existe a aparência se há verdade em um. Então todas as formas de dualismo o Nietzsche classifica como um niilismo. Uma forma de niilismo que ele supera. Por Nietzsche não existe esse dualismo que está sendo comentado pelos filósofos platônicos, o próprio Sócrates, o próprio pensamento cristão, por exemplo. A segunda forma de niilismo é o reativo, que é próprio da modernidade. Que daí vem a tese Deus está morto, por exemplo. A ciência, ela rompe com esse dualismo cristão medieval, por exemplo, e diz, beleza, eu vou reagir a isso, mas vou falar que a verdade está no próprio mundo. Então, a ciência moderna, de modo geral, ela continua acreditando numa verdade. No próprio mundo. Então, ela cria uma verdade no mundo. E que tu alcança isso pela ciência. No caso, seria também um dualismo? Dependendo a linha. Mas aqui seria uma forma de mostrar, ok, não há 2 mundos, do tipo Platão, do tipo cristianismo, do tipo Kant, fenômeno coisa em si, do tipo próprio Descartes, né? Res cogito, res extensa. Mas, ok, vamos pensar a ciência moderna, né? Ok, não vamos mais pensar um outro mundo. Vamos pensar esse mundo aqui. E é possível, por meio dela, da ciência, alcançar a verdade nesse mundo aqui. Para Nietzsche, isso é uma forma de niilismo também, só que reativo, porque reage ao niilismo anterior e propõe uma verdade no próprio mundo. Perfeito. E para Nietzsche não há uma verdade absoluta. Então, quando tu defende que há uma verdade, tu tá caindo num niilismo, porque daí tu pressupõe uma falsidade. Aí tem uma terceira forma de niilismo, que é o passivo, que seria o niilismo como se entende hoje em dia. Ele é niilista. É nesse sentido mais passivo, assim, o cara que não pra nada, assim. Meio em crise, assim. Sempre. Mais crises. É o niilismo pop. Exato, esse seria o niilismo mais consagrado, o niilismo passivo. Seria o sujeito que diz, ok, não quero mais me apegar ao niilismo negativo, ao platonismo, ao cristianismo, também não aceito a ciência, não aceito as verdades nesse próprio mundo, abandonei o barco. É curioso porque o cristão e o ateu, eles podem ser ambos niilistas, de acordo com Nietzsche, só niilismos diferentes. Sim. Tu vê, né? Porque a gente só conhece esse último niilismo aí, né? Sim, o passivo. E o Nietzsche rompe com os 3. Então a tese do Nietzsche é propor um niilismo ativo, mostrando que ele não aceita o negativo, porque ele não aceita que há 2 mundos. Ele não aceita o reativo, porque ele não aceita que é possível criar uma verdade no próprio mundo.
Ele não aceita o passivo, porque o passivo seria o niilista que abandonou tudo. Ele, inclusive, é um pouco pessimista no início da carreira dele, quando ele se aproxima do Schopenhauer, que é extremamente pessimista, mas depois ele abandona o Schopenhauer, porque ele encontra o niilismo ativo, que seria um niilista criador de valores. Então, o niilista ativo é o que ele defende como teoria dele, né? O que Nietzsche seria? Ele seria um niilista ativo. É aquele que diz, não há valores postos aí, eu vou criar os valores. Porque todos os valores postos foram criados. Foram criados, logo há interesses que eles estejam aí. Não há isso para ele. Eu sou o criador dos valores. Daí ele propõe uma transvaloração dos valores, como ele, o próprio criador dos valores. Daí vem os termos além do homem, amor fati, vontade de potência, etc. A treta, então, do Nietzsche com os cristãos é que ele não gosta de alguém que fale que existe uma verdade em outro lugar. Nietzsche, muitos falam, Nietzsche defende um ateísmo e tal, né? Não, na obra dele ele não defende um ateísmo. Ele é ateu. Mas ele mesmo diz em Esse Homo, ele se torna ateu por consequência. Né? Mas não porque ele não estava buscando isso. E na obra dele ele não defende isso. O que ele faz na obra dele é mostrar que os valores, e aqui no âmbito mais moral, e a verdade, aqui no âmbito mais epistemológico, tudo isso é criação. Porque quando nós pressupomos que há valores e que há verdade, existe valor, existe verdade, a gente pressupõe como algo universal, como algo metafísico. Para Nietzsche não há metafísica, não há algo universal. Então os valores no âmbito moral e a verdade no âmbito epistemológico é tudo criação. Não há fatos, há interpretações, então tudo é criação para ele. Então a crítica que ele faz a todos eles, não só ao cristianismo, mas à própria filosofia, os grandes inimigos do Nietzsche inicialmente são Sócrates e Platão. Ele é totalmente contra o Sócrates, que é uma desgraça, segundo ele, né? Que é o criador de tudo isso. Depois o Platão, que cria os dois mundos. E o cristianismo, que é a consequência do platonismo. Então, os três pilares, segundo ele, da civilização ocidental, Sócrates, Platão e o cristianismo. E toda a filosofia posterior parte desses três pilares. E ele está no século XIX mostrando, tá errado isso. Por Nietzsche, se a gente fosse construir um ser humano não ideal, assim, mas digamos que mais próximo das soluções que ele apresentou, como é que seria essa pessoa? Ele tem um termo que é o super-homem, né? Mas a melhor tradução, eu prefiro além do homem, a tradução do termo que ele utiliza, seria o além do homem. Né? O além do homem é o sujeito que valoriza a vida acima de tudo, aquele que diz sim à vida, e toda a filosofia que diz não à vida, e segundo Nietzsche, Sócrates, Platão, cristianismo, tudo isso é filosofia decadente, porque diz não à vida. Então a grande crítica a esses pensadores todos de Nietzsche é que eles se afastam da vida. Por exemplo, Sócrates, lá no Banquete, lá em Apologia, em várias obras do Platão, mas vamos pegar aqui Apologia de Sócrates, né? Que é a obra onde temos os momentos finais da vida de Sócrates. O Sócrates, as últimas palavras dele, segundo Nietzsche, lá em Crepúsculo dos Ídolos, foram: não esqueça, eu devo um galo a Asclépio. Asclépio era o deus da cura. Então, quando Sócrates morreu, ele disse, eu devo um galo a Asclépio, ou seja, estou me curando. Então, segundo Nietzsche, Sócrates é decadente, né? Decadente, porque ele não põe a vida como motor de tudo. Nietzsche valoriza a vida acima de tudo. Então, Sócrates não valoriza a vida, porque ele diz que morrendo ele está se curando. Então, existe vida após morte. Entendi. Aí o platonismo também, porque no platonismo nós temos em Phaedon, por exemplo, a teoria da imortalidade da alma. Então, morrer era algo bom para Platão, porque é o momento que nós nos encontramos com as ideias do mundo das ideias. Que depois isso o cristianismo bebeu dessa fonte. A imortalidade da alma. Então, tudo isso, segundo Nietzsche, essas filosofias dualistas que dizem que há um outro mundo e tudo, são problemáticas. Por quê? Porque defendem um outro mundo, logo eu acabo não vivendo esse mundo aqui, que é o único que eu tenho. Então, o além do homem é o sujeito que valoriza esta vida, esta terra, este mundo. Seria isso.
Esse é o além do homem. Mas essa parada toda do Sócrates de questionar e de querer fazer perguntas, responder com perguntas, até encontrar algo próximo da verdade, não deu não foi um afago, pelo menos, pro Nietzsche? O cara odiava tanto assim o Sócrates. Então, essa é a parte ruim do Sócrates. Qual que foi? Que a questão do Sócrates, isso aparece no capítulo 2 de Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche. É um capítulo bem curto. Ele chama o capítulo O Caso Sócrates. Endereçou. E o Nietzsche escreve de forma que ele tem vários estilos, né? Então, mas de modo geral, assim, é um texto bem curto, bem rápido. Ele chama o Sócrates de feioso. O Nietzsche é o grande criador de apelidos. Ele tem apelido para todos. Entendi. Mas o feio de Atenas, lá, o Mosca, né? O Mosca de Atenas, que vivia incomodando todo mundo, né? O Sócrates, o cara que criou a dialética, é aí que está o problema, segundo Nietzsche. Por quê? Porque por meio da dialética, ele tira aquilo que era a grande potência dos gregos, que era a luta, né? E põe a razão como motor de tudo. E a busca de uma verdade por meio da razão. Para Nietzsche, a razão nada mais é do que um instinto, assim como a própria sensibilidade, assim como não existe essa questão de pôr a razão acima de qualquer coisa para Nietzsche. Não, Sócrates então põe a razão como suporte para o filosofar e busca uma verdade. Bom, a razão para Nietzsche não tem esse poder todo, ela é apenas mais um instinto do homem, e a verdade que Sócrates buscava pela dialética, ela não existe, foi uma invenção da filosofia. Então Nietzsche, sempre se fala, ele é um grande inimigo dos cristãos, né? Especialmente anticristo, genealogia da moral, onde ele mostra o surgimento da moral, que ela surge a partir das religiões e tal. Na verdade, Nietzsche é um grande defensor da vida. E tudo que se opõe à vida, ele critica. Entendi. Tudo. Então, mas será que se a gente perguntasse pra ele num podcast aqui, pô, Nietzsche, e aí, cara? Qual que é o cara que é um religioso e a religião faz esse cara amar a vida? Não rola também, porque pra ele é incompatível. Aí que tá, sim. E claro que um religioso falaria justamente o oposto disso. Né? Sim, não, só me sinto vivo por conta da religião. Não, e a religião me dá vida e tudo mais. Pro Nietzsche, a religião, o cristianismo, mas ele cita várias outras. As orientais, o judaísmo, ele cita o budismo, ele cita várias. Ele tem uma obra chamada O Anticristo, que o título também é um pouco, né, pesado, mas seria mais o Anti-Paulo, um título mais correto aqui, né? Porque ele não se opõe tanto a Cristo, mas mais a Paulo de Tarso. Mas aí ele cita várias religiões e para ele toda religião enfraquece a vida. Porque toda religião pressupõe uma outra vida depois dessa. E esse é o grande problema dele. Como defender outra vida depois dessa se não há outra vida depois dessa? Entendi. Pô, o cara não deve ter sido convidado para o churrasco, né, cara? Que ele brigou com todo mundo. Mas o engraçado é que justamente nesse período, já falando de vida, é que surgiu o debate do sentido da vida. Que é um debate próprio do século XIX. Porque antes do século XIX, a grande questão não era sobre o sentido, mas era como viver bem. Era sobre vida boa. Então o mundo, pensando agora sobre isso, né, o mundo antigo, medieval e moderno tenta responder à pergunta como viver vida boa. Né? É no século XIX que surge a questão do sentido. E o propósito vem depois, né, mais para o século XX. Então a própria filosofia, claro, a gente pode falar qual o sentido da vida em Aristóteles, qual o sentido da vida em Kant e tal, né? Mas a grande questão desses filósofos até o século XIX não era o sentido. Por quê? Porque se nós pensarmos de novo, né, toda a história da filosofia, no mundo antigo, medieval e moderno, vamos pensar 3 blocos. Né? Cada período tem um princípio norteador. E por isso que há uma mudança de período. Então, se no mundo antigo o grande princípio norteador era o cosmo, a visão cosmológica. No mundo medieval, Deus, a visão teológica. E no mundo moderno, o foco era a razão, uma visão mais humanista. Então, isso é interessante, né? Porque se nós pensarmos a filosofia, parece que tem muito autor, muita coisa e tal, né? Mas pensando o macro, tem algumas linhas didáticas que simplificam um pouco. Então, se nós pensarmos a ética, a justiça, o direito, a política, no mundo antigo, eles pensavam de forma próxima. Não igual, né?
Mas por quê? Eles tinham o mesmo princípio norteador, que era o cosmo. Então, lá não se discutia qual é o sentido da vida, mas sobre vida boa. Como alcançar a vida boa? Bom, se parte do cosmo, e a partir do cosmo, cada autor vai formular uma concepção de vida boa. Deus medieval, razão, o ser humano nos modernos. Então, são 3 períodos que têm como pressupostos 3 princípios metafísicos que norteiam o debate, qualquer debate, né? Dentro dessa via mais prática. Aí no século XIX vem a crise da metafísica que eu falei, e aí vem, não tem mais princípio metafísico como suporte. Interessante. E aí, então qual o sentido da vida? A pergunta então deixa de ser como viver e passa a ser por que viver. Porque não tinha mais essa metafísica. Exato. Sumiu, ficou em branco aquele espaço. Exato. E um dos proponentes... Precisava voltar a pensar nele, né? E um cara, não o único, mas que destroçou a metafísica nesse período foi o Nietzsche. E outros, né? Mas o Nietzsche é um nome importante. Quando ele chega, não, isso aí é mentira. Não mentira, né? Isso aí tudo é problemático. Esses filósofos ficam criando verdades e tal, dualismos, tudo isso é problemático, são niilistas. Daí ele propõe o seu niilismo depois, né? Aí, então, beleza. Então, sei lá, vou citar alguns exemplos, né? No mundo antigo, vida boa, aí tem o próprio Ulisses, se nós pensarmos na Odisseia, vida boa para Ulisses é Ítaca, é o cosmo. Cosmo, do grego, é o todo ordenado, é ordem. Então, vida boa para os gregos era ordem. Daí que veio cosmético, né? Sim. De deixar organizado, exato, em ordem. Exato. Então, é Ítaca, que é a casa. Então, ele volta para casa. Né? Isso é ordem, isso é vida boa. E aí vem os filósofos, né, que vão discutir isso aí. O Aristóteles tem uma concepção sobre areté, sobre virtude, sobre isso. Os estoicos. Então, tem vários autores do período antigo que, partindo desse pressuposto da ordem, do cosmos, eles vão formular uma teoria de vida boa. Então, o Nietzsche foi um dos caras que tirou ali de cima aquela metafísica que permitia com que as pessoas pensassem não qual o sentido da vida, mas elas pensavam a partir dessa lógica metafísica como viver bem. Exato. Aí agora que saiu isso, não tem. Daí voltaram a pensar, se não tem mais ali em cima aquela metafísica, aquela religião, qualquer outra coisa, razão, etc. Agora vamos ter que voltar a pensar como. Exato. E porque quando a gente escuta a galera falar no terceiro tipo de niilismo que você comentou ali, geralmente no senso comum a impressão é que pro Nietzsche a vida não tem sentido. Então, essa é uma pergunta bem importante. Eu só vou fazer um comentário antes, depois eu volto. Não é que lá em cima, né, quando a gente pensa, a vida boa que está lá no transcendente, porque há muitos filósofos no período, o próprio Spinoza, que não é dualista, ele é imanentista. Então tem muitos pensadores no período aí antigo, medieval não, mas moderno sim, que Nietzsche gosta dos caras. São poucos, mas ele gosta, porque são os caras que falam, não, a verdade não está num aspecto transcendente em outro mundo, mas está no próprio mundo. Então ele se aproxima desses caras, né? Então vou citar um Heráclito, vou citar um Spinoza, então Montaigne, são nomes aí que não são assim platônicos desse tipo que eu estou comentando, né? Mas beleza, então voltando à pergunta, né? Aí, ok, então nós temos essa crise dos princípios metafísicos, cosmo, Deus e razão, né? Antigo, medieval e moderno, que norteavam o debate. Cosmo, ordem, né? Deus, os medievais. Então, para os medievais, a vida boa estava atrelada a Deus. Então, era uma vida dedicada a Deus, né? Cidade de Deus e não dos homens, como Santo Agostinho fala. E a verdadeira felicidade vem a partir disso. E os modernos, a razão, o próprio Kant, né? A questão do imperativo categórico, do dever e tudo mais. Quando isso cai, quando esses princípios caem e surge a crise da metafísica, aí a pergunta se torna então por que viver, que é a pergunta do sentido, e não mais de como viver, que é a pergunta da vida boa. A pergunta do sentido, ela já pressupõe essa crise da metafísica e da religião. Tem uma frase do Einstein que eu gosto bastante, que ele diz que toda pergunta sobre o sentido tem como pressuposto a religião. É uma pergunta religiosa. Se, no século XIX,
há a crise da metafísica, e no século XX a filosofia ela parte dessa crise da metafísica, né? Não significa que nem todos voltam a aceitar princípios metafísicos. Há muitas linhas de pensamento e alguns voltam para o debate metafísico. Né? Mas, de modo geral, há o pós-crise da metafísica no século XX. Então, sim, a partir do século XIX, Nietzsche, depois no século XX, e aí eu pego, sei lá, o existencialismo francês, o absurdismo, todos eles vão partir, não há um sentido dado. Porque o sentido dado estava presente nas cosmovisões anteriores. O sentido dado pelo cosmo grego, o sentido dado pelo Deus dos medievais, o sentido dado pela razão dos modernos. Então, para Nietzsche, a vida tem um sentido. A vida não tem um sentido dado externamente, no cosmo, em Deus, porque tudo isso é niilismo para ele. Né? A vida ela tem sentido construído pelo sujeito, que é um niilista ativo, que é um sujeito que vai transvalorar os valores, que é alguém que abraça o amor fati, que é o além do homem. É aquele que cria o sentido na própria vida. Mas aí, por exemplo, se o cara criasse um sentido de que, bom, a vida dele é escravizar pessoas baixas. Sim. Será que pro Nietzsche isso seria uma vida? Mas aí voltamos ao critério. Qual o critério do Nietzsche? A vida. E isso não fortalece a vida. Entendi. Então, ele só aceita aquilo que fortalece a vida. Entendi. Mas, em Genealogia da Moral, ele fala que antes do surgimento da moral, como nós entendemos ela hoje, que ele chama de moral dos fracos, dos ressentidos, né, dos escravos, mas aqui não no sentido histórico, é mais um termo que denota os fracos, existia a moral dos fortes, que era a moral aristocrática. Então, para Nietzsche, lá na origem, o ser humano, antes de surgir uma moral que criasse regras de como viver, e isso acaba enfraquecendo o ser humano, porque tu vai seguir um senhor, né, um pastor, e tu se torna uma ovelha, a moral de rebanho, as pessoas viviam a partir da força. Né? Então, sei lá, um sujeito que era forte, que era bonito, que era saudável, ele dizia, eu sou forte, eu sou bonito, eu sou saudável. Depois disso, não, porque ele vai sempre se comparar com o outro. Então, lá em Genealogia da Moral, o Nietzsche ele tem uma sacada interessante, que ele era filólogo antes de ser filósofo. Ele era professor de filologia na Basileia. Ele se aposenta cedo por causa da doença que ele teve, mas ele trabalha muito com as palavras, pela filologia que ele tinha como formação. Aí, ele, bem no início da obra, ele diz, bom, vamos pensar aí a palavra bom. Qual é o antônimo de bom? Mal. E outra palavra além de mal. Ruim? Exato. Só que mal e ruim é sinônimo? Não. Então, como, né, uma palavra tem antônimos que não são sinônimos? Não faz sentido? Teoricamente, ela tem mais que um significado, então. Sim. Por quê? E esse significado foi criado historicamente. Então, para Nietzsche, antes do surgimento da moral, como nós conhecemos hoje, que foi fundada pelo judaísmo e pelo cristianismo, o oposto de bom era ruim e não mal. Quem põe como oposto mal para bom foi a religião. E aí podemos pegar um exemplo bem concreto, que é uma luta. Né? 2 lutadores, bom versus ruim. Quem provavelmente vai vencer a luta? Quem é o melhor lutador? E aí a gente não faz uma avaliação moral. Nossa, que malvado, ele ganhou a luta. Né? Bom e ruim, pela técnica, é uma avaliação técnica. Quando surge bom versus mal, agora o que perde vai acusar o outro de mal. E surge aí uma avaliação moral, e não mais uma avaliação técnica. Então, segundo Nietzsche, historicamente, a moral dos fortes era apenas uma avaliação técnica. A avaliação moral, ela surge a partir, segundo ele, né, do judaísmo e do cristianismo, e é aí que surge uma moral dos fracos, porque agora o fraco se torna ressentido. Aí vem todo um debate que ele faz em Genealogia da Moral e tudo mais. Então, ele não é relativista, que é um pouco da tua pergunta, né? Ele é um perspectivista. São coisas diferentes. Ele como perspectivista, ele vai pôr algo aqui e vai analisar a partir de várias perspectivas. Mas se nós pensarmos um critério
que ele tem na filosofia dele, se dá para falar assim, isso aparece em Crepúsculo dos Ídolos, capítulo 2, é a vida. Entendi. Isso, de certa forma, impede que ele seja relativista, porque Ele não é relativista. bloqueia os lados, assim, ele não pode passar dali, né? Ele não é relativista, ele é perspectivista nesse sentido. É algo bem, assim, dele mesmo, é próprio da filosofia dele, uma característica dele. Bom, e como consequência disso, nós temos o próprio existencialismo francês, né? O Sartre e tal, da liberdade, e o Camus, né? No século XX depois. Tem um livro do Camus, O Mito de Sísifo, que é bem interessante para perceber esse niilismo do Nietzsche ativo do século XIX. O que vai acontecer no XX depois? Bom, tem várias vertentes, né? Mas uma delas é o absurdismo, que é o Camus, sobre a questão do sentido, falando o seguinte: há sentido? A vida tem sentido? Não, a vida não tem sentido. Por quê? Porque a vida é absurda. Daí o absurdismo. O absurdismo de Camus não está na vida e não está no mundo, mas está na relação entre o desejo humano de encontrar sentido, porque a nossa inteligência humana tende a buscar uma unidade nas coisas. Isso é o motor da nossa inteligência. Desde Aristóteles, né, o ser humano aspira ao conhecimento. Então nós buscamos sempre sentido nas coisas. Não tem sentido, nós criamos o sentido, nós buscamos o sentido. Então, para Camus, o absurdismo está na relação entre a inteligência humana ou o desejo humano por unidade, por sentido, e o silêncio do mundo, porque o mundo nada responde para a gente. A gente questiona o mundo buscando sentido, ele está em silêncio. Só que nós buscamos, é característica nossa buscar sentido. Então, o absurdo é essa relação entre o desejo humano de buscar sentido com o silêncio do mundo. Bom, para Camus, então, não tem um sentido no mundo. Aí o próprio mito de Sísifo, né? A ideia do Sísifo de rolar a pedra para o topo do monte, ela volta para a base. Qual o sentido do trabalho de Sísifo? Não tem sentido, porque se durante o dia ele rola a pedra para o topo do monte, no final do dia ela volta para a base e ele tem que fazer isso ao infinito, por que ele está fazendo isso? Isso é a vida para Camus. Né? Não tem sentido. E o que eu vou fazer diante disso? Bom, aí volta pro Nietzsche. O Nietzsche diz: niilismo ativo. Não tem... Encontra um valor nisso, sei lá. Não tem sentido, concordo, porque eu não vou buscar sentido no cosmo, em Deus, na razão, como ele já tinha atacado os autores da história da filosofia. Eu vou criar o sentido. Eu sou um sujeito que vai a marteladas, daí a filosofia a marteladas, ser um niilista ativo. Eu sou o criador do sentido. Né? Niilismo ativo. Aí, claro, daí tem outras respostas. O existencialismo é outra resposta. A liberdade, né? E responsabilidade e tudo mais. Fugir da má-fé. Né? E o Camus, que eu acabei de falar, né? Eu vou pela revolta. A revolta aqui não é se revoltar, tipo um adolescente revoltado, né? A revolta é, ok, não tem sentido, mas eu não vou pôr fim à minha vida porque ela não tem sentido. Ele começa o mito de Sísifo com essa pergunta: a vida vale ou não vale a pena ser vivida? E se não tem sentido, por que não? A questão, né, de tirar ela, porque ela não se torna uma questão central. E segundo ele no início, essa é a grande questão da filosofia. É se a vida vale ou não vale a pena ser vivida, que o próprio Sócrates já tinha feito essa pergunta, e sobre o fim da vida. Se não tem, então vou pôr fim. Né? Aí ele vai no final falar, não, é preciso imaginar o Sísifo feliz. Por quê? Porque a única saída é pela revolta, que não é revolta, né, de adolescente, mas revolta é, ok, eu vou encarar a absurdidade da vida e vou rolar a pedra pro topo, porque é a única coisa que eu tenho. Então, ser livre é isso. Né? Se um cara tivesse encontrado, digamos que a pedra do cara para rolar morro acima todos os dias é cortar o seu jardim com uma tesoura de unha. Sim. Ele poderia encontrar o sentido ali nessa lógica? Pode. O próprio Sísifo, qual o sentido de rolar pedra? Então, é a busca... Mas aí que tá a sacada dele, né? Porque eu posso fazer isso e odiar, mas eu posso fazer isso e gostar. Sim. Então, a sacada é viver o absurdismo com revolta, mas com paixão e com lucidez.
Então a grande questão do Camus é estar lúcido de que não há sentido, ter lucidez diante disso. E o S, vamos falar assim, né, o fim da vida, né, chamar de S. O S filosófico seria... Tem o S propriamente dito, que é tirar a própria vida, né? Ele diz, não, isso aqui não aceito, né? Tipo, ele não rola. Ele cita Dostoiévski aqui, personagens dele que proporam isso e ele discorda. Mas o S filosófico é todo filósofo que encara o abismo e dá um passo para trás e se apega ou à razão, ou a Deus, ou à verdade. Então tudo isso é o S para ele, né? O cara... Pro caminho. Pro Camus. E pro Nietzsche também. O Nietzsche chama isso de... lá em Zaratustra, ele chama isso de homem superior. Ele diz, existe o homem fraco, existe o além do homem, que é o que ele propõe, existe o homem superior, que o termo não é muito bom. Pois é, o cara acabou fazendo tudo que ele criticou. Não, é que só o termo não é muito bom, mas o que significa aqui, né? O homem fraco é o homem que, beleza, eu vou viver de acordo com a verdade, pode ser Deus, pode ser a razão, pode ser, sei lá... pra mim a verdade, não, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na razão. Então é uma verdade. Eu não acredito nisso, mas eu acredito na humanidade. Então tu vai viver de acordo com... Isso é o homem fraco, né? Existe o homem, o além do homem, que é aquele que sabe que não há uma verdade e que eu vou ser o criador da minha vida, mas tendo como critério a vida, né? E existe o homem superior, que é o cara que quase alcança o além do homem, mas isso está em Zaratustra, né? Mas quando ele tá lá diante do abismo, ele fica com medo e dá um passo para trás. Tipo, eu vou encarar, eu vou viver de acordo com isso, com o além do homem. Só que viver de acordo com o além do homem é muito difícil. Entendi. Diz Nietzsche, pouquíssimas pessoas conseguem. E tu tá lá encarando, é agora. Dei um passo para trás. Daí se apega de novo à religião, se apega de novo à razão, se apega de novo a alguma transcendência, alguma coisa. Então é o homem que quase deu o passo, né? Esse é o homem do Nietzsche, né? Que ele defende o além do homem. O Camus, o homem revoltado, né? Que seria o homem absurdista, é o cara que abraça o absurdo. Com lucidez. Ele diz, ok, eu sou Sísifo, eu vou rolar pedra, eu vou cortar o jardim. E se for usar droga? Mas aí, pro Nietzsche, aí tem o debate da vida, né? Sim, não, mas pro caminho. Porque aí o cara, eu tô lúcido aqui, eu sei que é um absurdo e a minha parada, o meu Sísifo feliz é ficar me injetando heroína em casa. Ficar loucão e tal, né? Eu acho que, claro, tem um estrangeiro que ele fala do Meursault, que é um sujeito que o livro começa, fiquei sabendo que a minha mãe morreu. Ok. Sabe? Tipo, o cara que seria... beleza. Aconteceu, né? E vive uma vida numa espécie de apatia, não estoica, né? Mas num sentido mais... como se entende hoje. E no final do livro lá acontecem umas coisas malucas também, mas seria um pouco de um personagem absurdista. Mas no mito de Sísifo, vamos pensar no mito de Sísifo. No mito de Sísifo, o Camus chega a falar de personagens absurdistas. Ele fala do Dom Juan, né, que é o cara que ele tem várias mulheres, né? Ele vive uma vida dedicada às mulheres, ele vai conquistando uma mulher atrás da outra e nunca se apega a nenhuma e vai todo dia tendo uma mulher diferente. O Dom Juan é um absurdista. Por quê? Aí a gente pensa, nossa, o Camus era violento nessa parte também, né? Ele aprontava bastante. Mas o Dom Juan, normalmente quando se fala do Dom Juan, se tem um olhar assim, nossa, mas esse cara aí se vive pro prazer, tipo, né? O próprio Kierkegaard critica o Dom Juan, né? Justamente por isso. Só que o Camus faz uma leitura diferente. Ele diz, não, o Dom Juan seria um absurdista, né? Por quê? Porque ele vive o aqui e agora o tempo todo. Ele não promete nada. Para ele, o aqui e agora é que importa. Ele cita o ator, que é o ator num palco, e ele vive várias vidas no palco, mas sabe que vai terminar. E ele cita o conquistador, que é o sujeito que luta, ele tem as suas lutas, ele sabe que ele não vai vencer no final, mas ele vive mesmo assim. Então são formas de entender o que seria o absurdista de Camus. Entendi. Agora, a tua provocação, né? Então o cara vai usar drogas e tal. Bom, mas aí tu tá indo para um caminho mais destruindo a tua vida. Então todos esses autores que eu citei, o Nietzsche com o Além do Homem, o próprio Camus com o Homem Absurdista,
o próprio Sartre, com a ideia do projeto de vida, todos eles estão discutindo a questão do sentido, e para eles não há sentido, porque o sentido existia a partir da visão de vida boa dos antigos que estavam no cosmo, nos medievais que era Deus, que dava o sentido, e os modernos que era um sentido criado pelo próprio ser humano a partir da razão, mas a razão como fonte metafísica, né? Daí o Kant, por exemplo. Para esses autores que estão vivendo um período de crise da metafísica, não há sentido. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou ser o proponente. É o além do homem do Nietzsche, né? É o sujeito do existencialismo de Sartre, é o sujeito absurdista de Camus, e assim por diante. E quando você pega os não sei se se chama pessimista, que, não sei, o Schopenhauer, não sei, que dizia que não há sentido e que tudo é horrível. Então, aí é uma diferença importante. Diferente, né? É diferente, porque esses outros pelo menos dão uma saída, né? Exato, Nietzsche dá uma mas saída. todos eles são consequência do Schopenhauer. Então, o Schopenhauer inspira Nietzsche. Então, ele vive assim, no período do Nietzsche e tal, mas ele inspira. Schopenhauer viveu no mesmo período do Hegel. Então, voltando para essa questão da história da filosofia, dos blocos, né, metafísicos, aí tem Hegel, lá no século XIX. Primeira metade do século XIX. Com a metafísica no ápice, assim, metafísica, tipo, ele chega no ápice dela, a galera amava ele, ia... Tipo, os cursos que ele dava na Universidade de Berlim lotavam, os cursos de estética, os cursos de filosofia do direito, sempre lotados, e na sala ao lado o Schopen, né? 0 alunos. Pode crer, eu vi essas histórias também. Mas então o Schopenhauer viveu na época do Hegel, e o Schopenhauer já é um primeiro grande nome que vai pôr em xeque todo o sistema hegeliano, né? E a teoria do Schopenhauer, ela se desenvolve na obra O Mundo como Vontade e como Representação, de modo assim, sucinto. Ele é mais kantiano, ele parte do Kant para superar Kant e critica Hegel. Então ele nem parte de Hegel, ele só vai criticar Hegel. E de Kant não, ele parte da crítica da razão pura, ele aceita boa parte da crítica da razão pura, mas modifica bastante. Então, para o Schopenhauer, qual é a jogada, né? Eu acho que é bem interessante botar ele no meio do caminho disso que a gente está falando, de metafísica, cosmo, Deus, razão. Aí Hegel, o último grande nome aqui da razão, porque para Hegel o mundo é razão, tipo, o mundo é consciência, para ver o ápice da metafísica com Hegel, né? E aí vem a crise disso. Se chega no ápice, cai. Aí um nome importante aqui é o Schopenhauer, que diz, o mundo é vontade. O mundo como vontade, como representação. A gente acessa o mundo via a representação, que é como nós enxergamos os objetos. Aí tem muito de Kant, né? Mas o número do mundo, a verdade do mundo, a essência do mundo é a vontade. Só que a vontade, ela está em tudo. Ela está no mundo e no próprio ser humano, no corpo. E essa vontade, ela é insaciável. Ela é cega, ela é sem finalidade. Não é uma vontade com uma finalidade. Né? É uma vontade insaciável. E justamente por ser insaciável, é dilaceração e dor o tempo todo. Então o Schopenhauer é pessimista, e aqui há um debate se ele é pessimista ou não, enfim, mas assim, de forma mais simples dá para falar que sim. Por quê? Porque o ser humano é o único ser no mundo que possui inteligência e se dá conta de que o mundo é vontade. E ele, como parte do mundo, também é vontade, porque o corpo também é vontade. Então, o mundo e o meu corpo é vontade. E se a vontade é sem fim, ela é total, ela é una, ela é sem direção, ela é dilaceração e dor, a vida é dor. Daí a famosa frase, a vida é como um pêndulo entre o sofrimento e o tédio, do Schopenhauer. Por quê? Porque viver é viver guiado por essa vontade. E essa vontade, ela não tem fim. Então, a vida é puro sofrimento. Por quê? Porque pêndulo, né? Sofrimento e tédio. Um exemplo bem concreto agora. Eu quero tal coisa. Eu não tenho. Sofrimento. Eu alcanço. Eu tenho. Logo, tédio. Então, eu vivo entre o sofrimento e o tédio. Eu nunca consigo escapar disso. Então, viver é sofrer. Né? Então, se viver é sofrer... E a vontade que gera isso está em tudo, no ser humano, pela inteligência, a gente se dá conta de que viver é sofrer. Pessimismo total.
Ele propõe uma saída, ele propõe algumas saídas pela moral, pela estética, pela música, mas principalmente pela ascese, né? Porque para ele essa vontade no ser humano ele chama de vontade de viver. Só que isso gera sofrimento. É um termo que parece bonitinho e tal, vontade de viver e tal, mas essa vontade de viver gera todo esse sofrimento humano. Então viver é sofrer para ele. E a gente se dá conta pela inteligência. Aí é pessimismo. Aí o Nietzsche, aí eu volto pro Nietzsche, né? Dá pra entender por que a galera bebeu dele, né? Tem uma... Sim, porque aí não aceita mais Hegel, vai via Schopenhauer. O Nietzsche é engraçado porque o Nietzsche estava em Berlim, caminhando, e aí ele passa numa livraria e ele olha um livro, ele entra, pega o livro, começa a ler o livro, se apaixona por aquilo, vai para casa e devora o livro. O livro é O Mundo como Vontade, como do Schopenhauer, né? Devora o livro e diz: a partir de agora eu sou da filosofia. Porque antes ele era filólogo. Pode crer. Então o Schopenhauer foi o cara que puxou Nietzsche para a filosofia. E ele, com uma galera lá na Basileia, na Universidade da Basileia na época, ele começa a dar aula com 24 anos na universidade, então ele tinha vários amigos, todos eles eram pessimistas. Eram do grupinho que lia Schopenhauer e eram pessimistas, todos eles. Mas depois acontece várias coisas, pela doença, ele acaba saindo da universidade, ele começa a fazer viagens, enfim. Mas o que muda a visão de Nietzsche é que ele abandona essa tese da vontade de viver do Schopenhauer, que o mundo é sofrimento, que viver é sofrer, e ele abraça a tese do amor fati, que é, ok, tem um sofrimento, mas eu vou abraçar, amar tudo o que acontece na vida. Seja dor, seja alegria, seja tristeza, tudo. Isso é o amor fati, né? É abraçar integralmente a vida como ela é. Não importa se eu vou sofrer, o sofrimento vai ser importante para o meu crescimento. Então, para Nietzsche, o grande motor do crescimento é o sofrimento. Então a grande diferença aqui é que ele começa muito próximo da tese do sofrimento, do pessimismo de Schopenhauer, e ele citava frases assim, tipo, viver é sofrer mesmo, não tem o que fazer, ele escrevia para a mãe dele, o Nietzsche e tal, né? Porque Schopenhauer estava certo e tal, mas depois ele muda total, assim, diz, não, viver tem o sofrimento, tem as alegrias, mas eu tenho que amar integralmente o que acontece. Amor fati, traduzindo, né? Amor ao destino, mas destino aqui não destino num sentido mitológico, mas num sentido de acontecimento necessário. Então, amor fati é amar tudo o que acontece comigo. Não importa. É uma desgraça. A vida tá uma desgraça. Eu vou amar essa desgraça. Eu tô perdendo todo mundo. Eu vou amar isso aqui. Porque tudo na vida, amando tudo, eu atinjo o nível lá que ele propõe, o além do homem. Então, atingir o além do homem, como eu falei, é aquele que abraça a vida, é aquele que diz sim à vida, à terra, né? É aquele que abraça o amor fati. E aí depois, então a gente teve essa crise da metafísica, né? Que gerou ali nos filósofos uma dúvida sobre como nós deveríamos, não mais como nós deveríamos viver, mas qual o sentido da vida, né? Por que viver, né? Porque aqueles 3 blocos metafísicos sofreram um tiroteio do Nietzsche, Total. né? E de vários outros, né? E de vários outros, claro. A própria ciência também, né? Eu citei o Nietzsche, mas uma galera aí do século XIX e do XX também. Sim. E aí depois no século XX você tinha comentado anteriormente, lá na metade do podcast, que a gente teve uma crise da linguagem. Sim. Aí mudou um pouco e foi para a linguagem. Então, o Habermas, que faleceu há pouco tempo, ele tem uma obra onde ele fala dos períodos históricos. Ele diz que o paradigma do mundo antigo medieval é o ser. Então a filosofia ela gira em torno do debate do ser. No mundo moderno é a consciência. E no mundo contemporâneo é a linguagem. Então, como o ser e a consciência estão em crise, o que resta para o ser humano? A linguagem. Então é aí que a filosofia da linguagem se desenvolve e, claro, que é uma linha específica inglesa da filosofia, que daí vem a filosofia analítica também, né? Mas ela acaba influenciando toda a filosofia como um todo, óbvio, não toda, né? Mas de modo geral, todo o debate filosófico vai partir também um pouco da linguagem. Então, sei lá, várias correntes filosóficas que não vão discutir a linguagem, mas vão discutir a linguagem como um fenômeno importante para falar sobre filosofia. Então, a linguagem se torna um debate central. Por exemplo, a ética. Né? A ética antiga
sei lá, vamos citar o Aristóteles, ética da virtude. Né? A ética moderna, um Kant, né? A ética do dever. Sei lá, século XIX, já na crise da metafísica. A ética utilitarista, a ética das consequências. Aí, no século XX, que ética vem? A ética do discurso, do Habermas. Ela bebe da linguagem. Entendi. Então, de modo geral, mesmo as filosofias não da linguagem bebem da linguagem para filosofar. Entendi. Porque o ser vai se dissolvendo, a consciência também, mas, de novo, não é que o ser e a consciência não é mais debate da filosofia, continua sendo, mas não com toda aquela força que era. Sim. Porque toda a filosofia girava em torno do ser, da consciência, né? No mundo antigo, medieval e moderno. E, cara, você sabendo de tudo isso, qual que é o filósofo que você acha que tem mais razão ou que você conseguiu trazer para sua vida? Cara, de forma mais forte, assim. É difícil como estudante profissional, porque porque toda hora lendo coisas novas, conhecendo gente nova, né? Mas um autor, com certeza, que me marcou muito, especialmente por causa do meu mestrado e doutorado, foi o Hegel. Né? É o autor que eu mais estudei, que eu me aprofundei, e fiz pesquisa e tudo mais. Mas, ao lado de Hegel, nós temos vários outros, inclusive, que discordam do Hegel. O próprio Nietzsche, que eu citei bastante hoje, né? Então, dependendo um pouco a linha onde se vai, eu estou mais próximo de um, de outro. Entendi. Eu não sou assim, eu vou ter um filósofo, né? Até na filosofia se brinca, né? Qual o teu filósofo, né? Porque na filosofia tem muito disso, né? Eu sou hegeliano, eu sou platônico, eu sou... né? Aí é mais de pesquisa mesmo, né? Mas acho que na vida prática a gente vai pegando de vários e formando uma visão cara, de o mundo. Nietzsche foi um puta cara importante, né? Não, foi. Porque eu achei que era mais a galera que pegava as frases no Pensador, que nem foram frases, nem são frases deles, e aí coloca que foi do Nietzsche. Mas é engraçado porque o Nietzsche, ele falece em 1900, ele fica, inclusive, os últimos 10 anos da vida dele maluco, né? Porque ele tem um colapso mental. Foi sífilis, não? É uma teoria, sífilis. Tem mais duas teorias. Uma é pelos remédios que ele tomava, porque ele vivia doente. Ele teve uma vida inteira, passou com dor. O que ele teve, sabem? Então, isso provavelmente gerou a doença mental dele, né? Então, ele sempre teve problemas de enxaqueca, ele sempre teve muitos problemas de saúde. Desde criança, especialmente quando ele tinha 27, 28 anos em diante, por isso que ele acaba saindo da universidade como professor. Uma teoria é genética, por causa do pai dele. A segunda teoria é os medicamentos que ele tomava muito medicamento, né? E sempre trocava de lugar buscando o melhor ar para as dores dele. E a terceira é sífilis. Então a doença mental ela não é assim, foi sífilis, mas talvez tenha sido outra coisa aí no meio do caminho. Mas sim, o Nietzsche o que eu ia comentar é que o Nietzsche ele falece em 1900, tem toda a treta aí com a irmã dele e o nazismo e tal, né? Na primeira metade do 20, e ele não é estudado. Então na filosofia tem muito disso também. O cara hoje parece que é o principal filósofo e todo mundo fala dele. O Nietzsche ele começa a ser estudado na segunda metade do século XX na França. E hoje, então, ele está em voga. É tipo o estoicismo. Hoje se fala muito sobre estoicismo, mas nem sempre foi assim. Tipo, na minha época de estudante, não se falava sobre estoicismo, né? Então tem muito disso de uma concepção, um autor tá na moda e todo mundo fala sobre, né? Mas isso varia muito, né? De épocas para épocas. Perfeito. Mas o Nietzsche, sim, hoje é um pensador importante. Hoje tem muita gente que discorda disso que eu falei, óbvio, né? Dependendo da linha que se segue, mas o Nietzsche acaba inspirando muito os franceses do pós-estruturalismo, Foucault, Deleuze, Derrida, né? Essa galera toda, e então ele acaba sendo importante para esse pessoal todo, e quem estuda essa galera, bom, Nietzsche é um cara que todo mundo acaba passando por ele. Eu fiz um episódio aqui com o Vitor do Isso Não É Filosofia, Sim, foi ao ar ainda. Ele comentou que algum professor ou algum autor, eu não lembro exatamente quem, não sei se diz brincando ou sério, que o Nietzsche foi o primeiro pós-moderno. Por conta dessa ideia de que não tem verdade, etc. Sim. Né? Mas justamente por isso, porque na segunda metade do 20, a primeira metade tem o estruturalismo, né?
francês especialmente. Aí na segunda surge a crise do estruturalismo e vem o pós-estruturalismo. E junto com o pós-estruturalismo vem a pós-modernidade. Né? Então o cara que vai inspirar o pós-estruturalismo e consequentemente um pouco a pós-modernidade é o Nietzsche. Por conta dessa ideia da crise da metafísica. De não ter uma verdade... Exato. Entendi. Então ele acaba sendo importante para esse pessoal. E por isso que ele é sempre comentado via esses autores. E aí hoje em dia, cara, como é que... Não tem uma forma, né? Porque precisa de um certo distanciamento histórico. Mas, por exemplo, século XXI, a filosofia tem alguma pauta? Vocês conseguem enxergar mais ou menos para que lado vai? Como é que é? Bom, historicamente sempre é mais fácil olhar daqui para trás, né? Exato. Enquanto... Em 2070 a gente vai saber melhor, exato, né? Se tu pensa, os gregos, é muito fácil perceber. Os medievais, modernos. Eu sou professor de filosofia moderna na universidade há 15 anos, né? Então é muito fácil, assim, tu chega e tá bem claro, não tem muito debate, né? É assim e tal, tem as escolas, enfim. Claro que quanto mais próximo é mais complicado. Mas, por exemplo, a filosofia sempre se pensa, a filosofia são os pensadores antigos, hoje não tem mais filósofo e tal, né? Mas tem muito disso, né? Tipo, na época que o Nietzsche estava vivo, ninguém sabia quem era Nietzsche, né? Era um cara doente. E o cara surgiu 60 anos depois, né? E sendo que a primeira metade do 20 foi vinculado, inclusive, ao nazismo, né? Não tem nada a ver com Nietzsche. Então tem muito disso, né? Esse é um problema que o filósofo enfrenta. E o filósofo, diferente do cientista, é alguém que não vai trabalhar com questões concretas e vai, cheguei a tal concepção e tipo... Não, né? Talvez é alguém que o que ele fala daqui 40, 100 anos. O Hegel tem uma frase lá na filosofia do direito dele, que ele compara a filosofia à coruja de Minerva. Daí ele diz, a filosofia é uma coruja de Minerva que pousa ao entardecer. Então a filosofia, diferente do cientista, a filosofia ela sempre chega depois do fato consumado. Ela não pode chegar agora e analisar o que está acontecendo, porque esse é o papel do cientista. O filósofo é aquele que chega ao entardecer, a coruja de Minerva, e ela analisa o que aconteceu com o pensamento. Mas para fazer isso, se precisa do passado. Tem que ter um conhecimento histórico. Mas o filósofo não é o do pensamento histórico. A gente está discutindo muito aqui a história da filosofia, né? Isso aí tudo é pressuposto para analisar o presente. Então o filósofo é aquele que analisa o presente, mas não enquanto está acontecendo, depois que aconteceu. Né? Ela pousa ao entardecer. Ela precisa da história para analisar o presente, mas o papel do filósofo é entender o presente. Então a tua pergunta, a filosofia hoje, no século XXI e tal, tem muita coisa. Dependendo da linha de pesquisa, tem muita coisa. Por exemplo, eu estou estudando ultimamente, porque é uma disciplina nova que surgiu na universidade, eu estou trabalhando com ela, filosofia das emoções. Que é uma disciplina que surge assim na década de 70, 80, se consolida na década de 90, só que os textos que eu uso na universidade são textos de 2010, 2015, 20, 24. Né? Então, e é muita coisa assim... E claro, né, filosofia das emoções. Óbvio que vai dialogar com neurociência, com psicologia, com essas áreas das ciências cognitivas. Então o filósofo hoje continua trabalhando muito em várias áreas, né, e aí eu citei um exemplo, filosofia das emoções, mas tem filosofia da tecnologia, tem filosofia do direito, tem filosofia de várias coisas... A ética, imagino, né, que esteja também bem... Bombando. Principalmente com o IA, né? Total. Ética e IA... Ética e rede social é algo sempre muito debatido nos congressos. Filosofia política, imagino que também seja sempre um caldeirão, né? É que ética, filosofia política, estética, lógica, isso é clássico, né? Isso desde da origem da filosofia tá lá presente, né? Então, quando nós falamos filosofia da tecnologia, filosofia das emoções, filosofia do direito, essas outras áreas vão dialogar com áreas particulares. Então, filosofia do direito, também sempre existiu e tal, né? Mas é a relação da filosofia com o direito. Então, vai ter o direito sendo debatido. Filosofia das emoções, da mesma forma. Então, há certas áreas da filosofia que são estritamente filosóficas, que é o filósofo que vai trabalhar. Né? Mas há outras que tu vai trabalhar sempre com uma área. E aí tu pode trabalhar, tu como filósofo ou outro, né? Sei lá, filosofia da psicologia. Então, talvez é um psicólogo que vai fazer filosofia da psicologia e não um filósofo. Porque tem que ter formação na área, para não falar besteira, né?
Então, a questão que tu levanta é interessante por quê? Porque sim, continua tendo muito debate filosófico hoje em dia e seguindo essa linha do Hegel, a filosofia ela está presente, sempre pensando o atual. Só que demora, né? É a paciência do conceito. É mais um termo do Hegel, né? Para filosofar tem que ter paciência do conceito. Não vou filosofar agora e chegar a conclusões, porque vou errar. E a filosofia não é do futuro, eu não vou fazer previsões do futuro. Também é uma crítica que Hegel faz à filosofia. Então, tem que ter muito paciência na filosofia. E volta um pouco àquilo que nós falamos de hoje em dia, que não se tem mais paciência. Né? Exatamente. Então, como fazer filosofia hoje se não se consegue mais parar por horas para ler, para pesquisar? Parada, né? Ainda mais esses textos monumentais desses autores. Exato, né? Os clássicos. Crítica da Razão Pura, o Eu li Ética esses dias Nicômaco. alguns capítulos do Crítica da Razão Pura. Com um texto auxiliar, porque eu comprei o Crítica da Razão Pura e comprei um livro de como ler o Crítica da Razão Pura. Exato. Que é um livrinho... Eu comprei um do Heidegger, esse Crítica da Razão Pura, e comprei... Qual foi o outro? Acho que foi um do Hegel. E aí os três têm um textinho para auxiliar. Mas o do Hegel é o maior, hein? O maior no sentido de como o textinho que ajuda a ler o Hegel é o maior, então deve ser mais complicado. Mas é comum, tem o livro na biblioteca e tem centenas de livros como ler esse livro. Na filosofia tem muito disso. Porque não é minha área principal, né? Então eu não vou me debruçar tanto assim, mas eu fiquei curioso para entender como os autores escreviam. E realmente, tu vai ler Kant, se tu não entender o conceito que ele usa para determinada palavra, já ferrou, né? Razão é totalmente diferente de ir para outro filósofo. Não, total. Eu brinco em aula, eu digo que cada filósofo tem a sua própria língua. Então, para ler Kant, tu tem que aprender o kantianês. Exatamente. Hegelianês. Tipo, tu não vai... Vou pro Japão falar... Não, tu vai ter que aprender japonês. É tipo ler um filósofo. Claro, nem todos, né? Tem muitos filósofos fáceis. Por isso que o estoicismo está na moda hoje em dia, né? Porque são muito fáceis e são totalmente práticos. Tu lê um estoico, uma página, tu sai aplicando o estoicismo. Sim. Mas era a proposta deles, especialmente Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio. Era a proposta justamente não cair na especulação e ser totalmente prático. Então os caras obtiveram sucesso. Sim, na época também. Hoje eles ficariam felizes, porque... Total. Mas esses outros filósofos não. Esses outros filósofos escreveram especialmente... É que aqui tem algo que também eu acho interessante, que é o filósofo que escreve para o público geral e o filósofo que escreve para a academia. Então, esses filósofos difíceis são todos filósofos que escrevem para a academia e não estão preocupados com o público geral. Porque os estoicos eram simples. Porque na época não se escrevia para academia, nem tinha academia, dependendo do período. Então tem períodos históricos que os filósofos são fáceis porque todo filósofo escrevia para o público geral. Né? Mas quando surgem nas universidades, aí se começa a... exato. Faz sentido. Então, por exemplo, Kant, vamos pegar um famoso aí, Kant em diante, os filósofos são muito difíceis. O próprio Kant, o Hegel, o Schelling, a galera aí, né? Depois no 20, o Heidegger, são todos autores difíceis. Por quê? Porque era interno o negócio. Eles escreviam pros colegas deles. Então, não tinha nada assim de cuidado, eu vou explicar o termo. Sim. Não, o cara tinha que conhecer a fundo e é isso, né? Sim. Então tem essa questão de... O objetivo da escrita mesmo, né? Sim. Cara, deixa suas redes sociais aí, como é que a galera te acha? Onde que você produz conteúdo? Então, Instagram e YouTube principalmente, TikTok também, mas enfim, eu acho que no Instagram, que eu tô lá todos os dias, né? Mateus Salvadori, bem fácil. E no YouTube também, né? E você tem uma escola também, né? Eu tenho um curso chamado Filosofia 360 Graus, um curso de História da Filosofia, em que eu... eu vou entrar lá, hein, cara. Eu tô assistindo umas aulas de filosofia aí, vou entrar lá pra ver como massa. Aí nesse curso, então, ele tem uma história da filosofia com aulas gravadas, que é um conteúdo que eu preparei dos primeiros até o século XXI, com aulas gravadas, e ele tem aulas semanais de aprofundamento, então nós já estamos na 160. Caramba, não. É bastante coisa. E toda semana, toda terça de noite, às 7 horas da noite, das 7 às 8, eu dou uma aula no YouTube, né? Ela fica poucos dias no YouTube, depois ela fica só disponível para os alunos do 360 graus. Mas esse é o meu grande curso assim, de História da Filosofia com aprofundamentos semanais com as aulas da Terça Filosófica.
E YouTube e Instagram, principalmente. Esse tempo eu vi que você estava divulgando alguma coisa sobre um livro de filosofia do direito. Sim, Aí então... você lança umas paradas pontuais, assim? às vezes? Não, então eu tenho esse curso que eu falei, o 360 graus, que é uma história da filosofia, né? Mas aí, pontualmente, assim, de forma mais específica, eu tenho um curso dedicado ao direito, porque eu sou professor de filosofia do direito desde 2010. Então também é uma área que eu pesquiso bastante, que é um curso também gigante, assim, bem aprofundado de filosofia do direito. Aí pega aluno de direito, pega... Aí sim, serve para filosofia também, porque é uma área que interessa, que é filosofia prática. Então todo mundo que estuda política, moral, acaba estudando sociedade e direito. Então é um curso que é para todos, mas que é também especialmente para o pessoal do direito. Entendi. Então aí também eu tenho aulas da história da filosofia do direito e aulas de obras. Eu analiso as obras, grandes obras da filosofia do direito. Da hora. Massa. Bom, galera, no mais, deixe seu like aí pra você fortalecer o nosso canal e esse episódio alcançar mais pessoas. Obrigado, Matheus, pela sua presença. Agradeço. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo episódio. Valeu. Até lá.